Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Criminosos de posse dos dados pessoais de clientes de bancos disparam mensagens com informações falsas sobre compras que nunca ocorreram. Preocupada, a vítima entra em contato com os estelionatários, que tentam convencê-la a realizar uma transferência bancária. Por hora, o país registra, em média, 208 fraudes como essa. André ainda tenta recuperar o prejuízo. Eu perdi R$ 3.998. A fraude começou com um SMS que ele recebeu no celular. O texto afirmava que ele tinha feito uma compra online de um alto valor. Caso não reconhecesse, teria que ligar para o número que aparecia na mensagem. André ligou e foi atendido por supostos funcionários do banco. Ela sabia o meu CPF, sabia o meu nome e sabia que eu tinha conta em Vargem Grande Paulista. Fui acreditando na história. Ela falou, você tem que passar um Pix do mesmo valor, porque quando você faz uma compra com dois valores iguais, o segundo o banco estorna. A estrutura montada pelos criminosos é parecida com uma falsa central telefônica. Os dados dos clientes geralmente são comprados pelos criminosos na internet. Agora, André tenta provar que foi vítima de estelionatários para receber o dinheiro de volta. A tentativa de golpe por meio do celular é um tipo de crime que vem crescendo a cada ano. Só nesta semana eu mesmo já recebi 2 mensagens falsas sobre supostas compras. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram registrados mais de 1.800.000 crimes de estelionato no país. São quase 40% a mais do que em 2021. São mais de 200 golpes por hora no país. Segundo este especialista, o desespero da vítima é explorado pelos criminosos. Você não pensa, se desespera, fornece dados, senhas e acaba perdendo dinheiro mesmo para os crimes digitais. Por isso é muito importante manter a calma, receber uma mensagem, não responda. Para o advogado, é importante que, ao receber uma mensagem suspeita, o cliente mantenha a calma e não clique em links. O recomendado é procurar os canais oficiais da instituição financeira. Uma dica valiosa é olhar atrás do cartão, onde está o telefone correto do banco, e jamais ligar para o número indicado na mensagem. É importante destacar que os criminosos eles sempre trabalham gatilhos mentais, dentre eles a urgência. Eles querem que o desespero das pessoas anestesie elas a ponto de elas não conseguirem discernir que aquilo é um golpe. Para quem já foi enganado, fica a lição de sempre que tiver dúvida, não realizar nenhuma transferência. O sentimento é de muita raiva. A Polícia Civil identificou uma quadrilha de roubo a residências em São Paulo. De acordo com as investigações, os ladrões se passavam por policiais e eram bastante violentos com as vítimas. Na casa dos suspeitos foram encontrados falsos uniformes da Polícia Civil, arma de choque, rádios comunicadores e distintivos falsos. A pistola é verdadeira, mas o fuzil e a espingarda são réplicas. A quadrilha fingia ser da polícia para ter facilidade de acesso à casa das vítimas. 2 integrantes do grupo foram flagrados por essa câmera de segurança, minutos antes de invadir a casa de uma família, na zona leste de São Paulo. Eles abordaram a gente dentro de casa já, subiram com a gente, amarraram, e levaram notebook, dinheiro. Segundo as investigações, os criminosos agiam com violência. Amarravam as vítimas e as obrigavam a fazer transferências bancárias via Pix. Eles só deixavam o local depois que o dinheiro fosse repassado para contas indicadas pela quadrilha. Na casa dos suspeitos, os policiais descobriram também 3 máquinas de cartão que eram levadas aos roubos. Nelas, os assaltantes passavam os cartões dos reféns. Um dos suspeitos fugiu pulando muros e telhados das casas vizinhas. A polícia já identificou os integrantes. Uma ação bem rápida, mas foi meio traumatizante. Não tem segurança nem em casa. Veja agora outros destaques do dia. Brasil vive onda de calor nos últimos dias de inverno. Temperaturas podem passar dos 44 graus. No Rio Grande do Sul, chuva não dá trégua.
Presidente Lula prepara discurso na ONU sobre combate à fome e defesa da Amazônia. Governo ucraniano confirma reunião entre Volodymyr Zelensky e Lula em Nova York. Novo levantamento mostra que 123 Milhas deve a quase 800 mil credores. Na série especial, o reencontro com o professor que passou por um transplante de pulmões há 7 anos. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. A Justiça negou a prisão de 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na morte de uma menina de 3 anos durante uma abordagem na Baixada Fluminense. O trio será monitorado por tornozeleira eletrônica e deverá passar as noites após o expediente e os dias de folga obrigatoriamente em casa. O pedido de prisão preventiva havia sido feito pelo Ministério Público Federal na sexta-feira, um dia antes da morte de Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos. A menina foi baleada dentro do carro dos pais durante uma abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal, no dia 7 de setembro, em Seropédica. Um dos policiais admitiu ter atirado. Em depoimento, ele alegou que o veículo da família constava como roubado e que disparou após ouvir barulhos de tiros. O pai da menina disse que comprou o carro há pouco tempo e que não sabia que era roubado. Ele também negou qualquer resistência. Nesta segunda-feira, a Justiça Federal negou o pedido de prisão dos 3 policiais envolvidos na operação, mas determinou medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O trio também terá que entregar as armas e ficará afastado das ruas, podendo apenas exercer funções administrativas. A corporação afirmou que as determinações judiciais serão cumpridas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou que a Polícia Federal investiga o caso e que também foi aberta uma apuração interna na PRF. Nós, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estamos acompanhando, mas não nos cabe antecipar juízos. E faço questão de demonstrar que há um esforço sincero de redução das mortes decorrentes de ação policial na PRF. Também são apuradas pela Corregedoria da Polícia Rodoviária as condutas de dezenas de agentes da PRF que invadiram o hospital enquanto a menina estava internada. A família diz que 28 policiais foram à unidade. O corpo de Heloísa foi enterrado ontem. De luto, o pai escreveu nas redes sociais que a filha jamais será esquecida e pediu justiça para o caso. O número de empresas e clientes que foram lesados pela agência de viagens 123 Milhas teve um aumento de 10% em relação ao levantamento anterior. A empresa deve a mais de 770 mil credores. Apenas quem estiver na lista de recuperação judicial terá direito a receber o dinheiro de volta. Mais de 12 estádios do tamanho do Mineirão lotados. Seria o espaço necessário para reunir os mais de 770 mil credores que cobram a 123 Milhas. A atualização da lista foi publicada hoje nos sites dos administradores da recuperação judicial, com aumento de 10% no número de nomes em relação ao primeiro levantamento divulgado no início do mês. Os próprios administradores vão encaminhar a lista para a Justiça, que vai publicar um edital. Apenas esses credores que estão na lista vão ter direito a receber. Eles vão ter esse momento agora para checar a lista, seja no site da recuperação judicial, seja no edital, e depois, posteriormente, eles vão ter o segundo edital para ver se seu nome está na constante. A lei prevê uma assembleia de credores, ainda sem data definida, para decidir como, quando e quanto cada um vai receber. Quem já consta na lista espera com ansiedade por uma resposta. Bibiana foi uma das primeiras a pedir a devolução do dinheiro. Ela gastou mais de R$8 mil com a 123 Milhas, mas na lista a dívida que aparece
é de menos de R$ 3.500. A recomendação para esses casos é procurar os administradores da recuperação judicial para pedir a alteração. Depois disso, é esperar o prazo de 6 meses concedido pela Justiça para a empresa tentar se reerguer. O que eu quero mesmo é o meu dinheiro de volta, é claro, corrigido esse valor, mas é o meu dinheiro de volta para que, eu acho que é justo, é o correto, para um serviço que eu paguei e não vai ser prestado. A família de um adolescente entrou na justiça contra a dupla sertaneja Munhoz e Mariano. Os cantores deram bebida alcoólica para um jovem de 15 anos durante um show em Mato Grosso do Sul. Estas imagens foram gravadas na cidade de Porto Murtinho durante um show de Munhoz e Mariano. A convite dos cantores, 2 pessoas sobem ao palco para uma disputa de dança. Um deles é menor de idade. Eu quero fazer uma disputa de dança aqui. E quem ganhar já sabe que vai levar um presente, né? Como prêmio, no fim da participação, a dupla despeja bebida alcoólica na boca do adolescente. 2, 3, 4. Ainda durante o show, o menor de 15 anos foi levado para o hospital desacordado. O fato ocorreu em junho e agora o pai do adolescente decidiu levar o caso à justiça por ter dado bebida alcoólica ao menor de idade. A dupla sertaneja foi processada por danos morais. A família quer uma indenização de R$500 mil. A defesa da dupla questiona o valor pedido. Diz que o adolescente mentiu ao afirmar que era maior de idade. Subiu ao palco visivelmente alcoolizado e com o consentimento do pai, que estava na plateia. A gente entende que isso é mais uma forma de ganhar uma vantagem, né? Porque é evidente que não se pode buscar uma responsabilidade exclusiva da dupla, até porque já existia o consumo de álcool, o menor já estava embriagado. Munhoz e Mariano são conhecidos por músicas como Derramando Lágrimas e Camaro Amarelo. Agora eu fiquei procurado, o pai do adolescente não quis gravar entrevista. 19 adolescentes morreram baleados este ano no estado do Rio de Janeiro. A última vítima é um jovem que se preparava para ir trabalhar e foi morto ao lado do pai. Na camiseta, a foto do filho. Familiares de Wesley Barbosa de Carvalho estiveram no Instituto Médico Legal na manhã desta segunda-feira. O jovem morreu um mês depois de completar 17 anos. Ele sempre foi assim, um menino tímido, aí a gente fizemos um bolinho ali para ele ali em cima da hora, surpresa. A marca de um dos tiros que atingiram o jovem ainda pode ser vista no lava-jato da família em Brás de Pina, na zona norte do Rio. Wesley saía do local na madrugada de domingo em companhia do pai e de um irmão mais novo. Eles transportavam fogões que seriam vendidos em uma feira quando foram abordados por um homem de moto. Ele falou para mim, perdeu. Aí eu parei, pensando que era um assalto, eu levantei a mão para ele. Aí ele foi e começou a fazer os disparos para cima da gente. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A área onde o crime aconteceu é alvo de disputa entre facções rivais. De acordo com testemunhas, os tiros que mataram o Wesley foram disparados por criminosos que querem o controle da região. Ainda no domingo, moradores atearam fogo em um ônibus em protesto à morte do adolescente. Pneus também foram queimados, bloqueando o trânsito. Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que só este ano, 37 adolescentes entre 12 e 17 anos foram baleados no estado. 19 morreram. Eu quero justiça porque é sempre assim, sempre pega inocente, que não tem nada a ver. O presidente Lula está em Nova York, nos Estados Unidos, para fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. Hoje, a agenda de Lula se concentrou em reuniões bilaterais com o presidente da Suíça e o ex-premier do Reino Unido, Gordon Brown. A onda de calor incomum prevista para essa semana no Brasil e as mudanças climáticas pelo mundo foram alguns dos assuntos tratados no encontro de Lula com o presidente da Suíça, Alain Berset.
A reunião desta manhã foi a primeira bilateral na agenda do presidente brasileiro em Nova York. Os dois líderes falaram ainda sobre acordos comerciais e o trabalho do Brasil como presidente do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. Lula também se reuniu com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, para discutir o cenário político global. Depois das reuniões, a equipe do Itamaraty se concentrou no discurso a ser apresentado pelo presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU. É a 8ª vez que Lula vai abrir o evento. O combate à fome no mundo e a defesa da Amazônia devem ser os principais temas abordados. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro a discursar no plenário durante a cúpula anual das Nações Unidas, que reúne 193 países. Também em Nova York, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciaram a emissão de títulos verdes para financiar projetos sustentáveis. A expectativa do governo é arrecadar 10 bilhões de reais já no lançamento desses títulos. Na quarta-feira, Lula tem encontros bilaterais previstos com os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia. Na reunião com Joe Biden, o brasileiro deve anunciar um programa de apoio a leis trabalhistas. Já Volodymyr Zelensky aceitou o convite feito por Lula e os dois se encontram também nesta quarta-feira. O presidente brasileiro quer se colocar como um dos mediadores do conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Já em Brasília, o governo federal apresentou hoje a nova versão do PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento para os embaixadores estrangeiros. Então vamos direto à nossa redação em Brasília conversar com o Luiz Fara Monteiro, que traz todos os detalhes. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris, uma excelente noite para você, para o Celso, para todos que nos acompanham. O governo está de olho nos investimentos internacionais e o Programa de Aceleração do Crescimento está comprometido com a sustentabilidade e a transição energética. A apresentação foi no Palácio do Itamaraty. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou o potencial de investimentos no país. E o Brasil vive um bom momento. Quando a gente analisa a economia, juros, câmbio, imposto. Esse tripé é decisivo na questão econômica. Desenvolvimento com estabilidade, inflação em 4%, uma das menores inflações do mundo, e com sustentabilidade. A intenção de apresentar aos diplomatas estrangeiros a nova versão do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, é alcançar empresas e fundos de investimento internacionais. A ideia foi fazer essa apresentação hoje geral e nos disponibilizar para apresentações específicas para cada nacionalidade e também para setores, segmentos, cadeias produtivas específicas ou segmentos específicos que queiram também uma apresentação mais detalhada. O PAC foi uma marca dos primeiros mandatos do presidente Lula. Na nova versão, lançada no mês passado, o governo tem uma meta ousada: gerar 4 milhões de empregos, com investimentos previstos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Desse valor, pouco mais de 700 bilhões sairão do Orçamento Geral da União e de empresas estatais. Para tirar o programa do papel e conseguir que as obras gerem emprego e renda em todo o país, o governo também vai precisar de investimentos privados. O novo PAC prevê que cerca de 600 bilhões de reais venham desse setor. Para isso, o programa prevê concessões públicas e parcerias público-privadas. Quem ganha uma obra pública de uma grande rodovia, ele vai precisar se creditar, porque o governo não paga antecipado aquela rodovia. Primeiro ele faz a obra ou um trecho da obra para depois receber. Nós queremos estimular que empresas internacionais venham e, eventualmente, se elas conseguirem trazer consigo financiamento internacional a taxa de juros mais baixas, o projeto vai performar melhor ainda. Esse foi o destaque aqui em Brasília. Nós voltamos ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fara. A chuva voltou hoje ao Rio Grande do Sul. O estado, que ainda lida com os estragos causados por 2 ciclones, está preocupado com as cheias dos rios, que já estão no limite.
Hoje, a Defesa Civil incluiu mais uma pessoa na lista de desaparecidos. Até agora, 10 vítimas não foram localizadas. Seu José Carlos é morador da Ilha Mauá, às margens do Guaíba, há 58 anos. O pescador conta que, ao longo do tempo, as enchentes se tornaram mais frequentes por aqui. Vem mudando, né? E o culpado mesmo da coisa eu acredito que seja o próprio ser humano, né? Que a natureza pede passagem, né? As construções, os aterros. O que acontece? A água não tem mais aonde escoar. Para sair de casa, moradores da região das ilhas em Porto Alegre precisam enfrentar a água da enchente ou usar barcos. É bem preocupante, né? Sim, porque tá tudo cheio, né? Atrás de casa tem bastante, mas na frente não, graças a Deus não entrou. Faltam poucos centímetros para a água invadir a casa da Kátia. Mesmo assim, ela insiste em ficar. Não vou sair porque tá no joelho e já tô acostumada, né? Sair dali eles roubam um pouco que a gente tem, né? O aumento do nível do Guaíba é provocado pelo grande volume de água dos rios Taquari e Jacuí, que estão cheios e desaguam em Porto Alegre. Depois dos temporais provocados pela passagem de 2 ciclones, as ilhas da capital correm o risco de ficar completamente inundadas com as novas chuvas previstas para esta semana. A Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de inundação em Porto Alegre até sexta-feira. A possibilidade é de chuvas de até 60 milímetros por dia, com ventos que podem chegar a 50 quilômetros por hora. Um abrigo provisório foi montado para atender moradores da região. Na região sul do estado, a chuva chegou na última madrugada. Em Pelotas, cerca de 40 famílias ficaram ilhadas. Quase 360 mil gaúchos foram afetados pelas chuvas em 2 semanas. O prejuízo estimado na economia do estado é de 3 bilhões de reais. 48 pessoas morreram. E nesta última semana de inverno, meteorologistas preveem dias de muito calor em quase todo o país. Para fugir do calor, vale tudo, até tomar banho de madrugada. Toma um banho e não se enxuga, né? Karine veio de Salvador e esperava encarar o inverno de São Paulo. Eu vim preparada para o frio, eu tenho roupa de frio. E aí, quando eu cheguei aqui, esse calor. No Rio de Janeiro, a temperatura também subiu. Mas para quem mora perto da praia... Eu tô achando maravilhoso hoje que eu tô na praia. Acho que vai piorar, já tá calor agora, imagina chegar no verão. O calor e a umidade elevada castigaram o paraense. Vou pela sombra. Vou andando procurando sombra, então ando com a sombrinha. Em Belém, os termômetros passaram dos 35 graus, com sensação térmica ainda maior. Uma nova onda de calor deve aumentar ainda mais as temperaturas em várias regiões do país essa semana. Essa é a última semana do inverno no Brasil, mas bem que poderia ser do verão, né? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão no estado de São Paulo é que os termômetros passem dos 37 graus até o próximo sábado. Muda a estação, mas a sede continua. Os meteorologistas preveem que a época das flores também vai ser do calor. Segundo os especialistas, um bloqueio atmosférico impede a chegada de novas frentes frias ao país. Para este professor, o fenômeno El Niño, que aquece a água do Oceano Pacífico, está mais forte e também ajuda a aumentar o calor. O que nós estamos observando é um aumento da frequência de bloqueios atmosféricos que dificultam a entrada de frentes frias vindas da Antártica que ocorriam mais frequentemente há 30, 40 ou 50 anos atrás. Além disso, a temperatura dos oceanos está aumentando muito significativamente e, com isso, também favorece a ocorrência de ondas de calor muito intensas como essa que a gente está observando agora. Essa noite eu dormi com a janela do quarto aberta para poder refrescar, mas está bem abafado, bem calor mesmo. Vamos então saber mais detalhes sobre essa onda de calor com a Lidiane Sayuri, que já está aqui com a gente. Oi, Lid, boa noite. Como é que se explica esse calorão em pleno inverno? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram uma grande quantidade de nuvens sobre o sul do país. Essas nuvens não conseguem avançar para outras regiões. Por isso, o ar seco sobre a região central ganha muita força nesta semana. O cenário é de alertas.
No sul, com risco de temporais e enchentes. No sudeste, no centro-oeste e no interior do nordeste, a onda de calor segue até o fim de semana. Nesta terça, tempo firme entre o Rio de Janeiro e o interior do Pará. No centro-oeste e no interior de São Paulo, a chuva é isolada, mas pode ser forte com trovoadas e até granizo. Atenção para a baixa umidade do ar nos próximos dias. Em caso extremo, como no centro-oeste e no nordeste, as atividades ao ar livre devem ser suspensas entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Nesta terça-feira, faz até 24 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, máxima de 36. Em Cuiabá, 40. Em Fortaleza, 32. Em Manaus e em Porto Velho, até 37. Em São Paulo, nada de chuva a partir de terça-feira. A temperatura segue entre 32 e 33 graus até quinta-feira. E aí, a partir de sexta, o calor aumenta mais. Tempo delivery para o Carlos Alberto e o Francisco. Eles são de Morada Nova, lá no Ceará, Lide. Vamos lá. Oi, Carlos Alberto, boa noite. Francisco, olha, o calorão segue por aí também. Amanhã tem uma pequena chance de chuva isolada com 35. Na quarta e na quinta, sol e até 36 graus. Agora é a vez do Cláudio de Chapecó, lá em Santa Catarina. Cláudio, aqui na nossa tela. Cláudio, atenção nesta semana. A temperatura sobe rápido nos próximos dias e tem previsão de chuva pelo menos até quinta, principalmente à tarde. Máximas de 27, de 31 e de até 32 graus. Mande também seu pedido pelas redes sociais. Basta utilizar a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir, relatório do Banco Central vê projeção de crescimento da economia para este ano. Mais de 5.800 carros roubados foram recuperados nas rodovias brasileiras até a primeira quinzena do mês de setembro deste ano. E na série especial, como está o homem que ganhou uma nova chance de viver graças a um transplante de pulmões? A Record TV contou esta história há 7 anos. Uma nova modalidade de anúncio irregular tem se espalhado nas redes sociais, os chamados veículos só para rodar. Neles, os vendedores oferecem carros sem documentação, nem comprovação de origem. As ofertas são sempre bem abaixo dos valores de mercado, mas os especialistas alertam: quem compra um veículo nessas condições pode estar cometendo um crime. Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais apreenderam esta caminhonete em Jacareí, no interior de São Paulo. Os agentes descobriram que o veículo havia sido furtado. O motorista alegou que a compra foi feita pela internet e que o vendedor afirmou que o veículo tinha apenas problemas com financiamento. O condutor foi preso em flagrante por receptação. Em São José do Rio Preto, também no interior de São Paulo, a equipe da Polícia Rodoviária Federal descobriu que esse veículo havia sido clonado. O motorista disse que pagou um valor abaixo do mercado e que não desconfiou de nada. Ele foi levado para a delegacia e depois liberado. Veículos roubados ou com atrasos no pagamento de multas, licenciamento e IPVA são negociados pelas redes sociais. O Jornal da Record identificou mais de 30 grupos com a indicação carros só para rodar. Num dos anúncios, o vendedor não responde sobre documentação do veículo. Nosso produtor chegou a negociar com uma pessoa que dizia morar na zona leste de São Paulo e anunciava um carro também com a inscrição só para rodar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este ano, até a primeira quinzena de setembro, foram recuperados nas rodovias brasileiras mais de 5.800 carros roubados. E o número de veículos adulterados apreendidos em 2023 já chega a quase 3.800. Um veículo adulterado apreendido pela Polícia Rodoviária Federal traz no seu histórico alguém que teve o seu veículo roubado, alguém que foi alvejado, alguém que acabou sendo assassinado num assalto. Então, antes de comprar um veículo só para rodar, procure checar os antecedentes desse veículo para não se envolver em problemas. Segundo esse advogado, participar desse tipo de negociação é crime. Para quem está oferecendo o crime de estelionato, porque está oferecendo um produto de crime, né, para obter uma vantagem indevida em prejuízo da vítima, no caso do estelionato. Quem adquire esse veículo e sabe que esse veículo tem problema, responde por receptação, uma receptação dolosa.
O especialista ainda faz o alerta para quem pensa em negociar veículos sem procedência na internet. Se é um carro roubado, alguém foi vítima disso, né? Não tem mágica. Se o veículo está muito abaixo do valor negociado, a pessoa tem que desconfiar. Se cerque dos cuidados necessários para que não esteja praticando ou não seja conivente com o crime, né? Um levantamento inédito revelou os impactos da violência em comunidades cariocas. A cada ano, moradores ficam mais de uma semana sem trabalhar por causa de confrontos em operações policiais. Comerciantes e prestadores de serviço chegam a perder mais de 1/3 do faturamento anual. Este homem prefere não mostrar o rosto por medo. Ele revela que já teve a casa invadida por policiais. Eu não esperava chegar dentro de casa, tudo quebrado, coisa das minhas filhas no chão. Até hoje minha mulher tem trauma, porque te falar sobre esse assunto, porque a gente fica sem trabalhar, fica com medo, não sabe o que eles podem fazer contigo. A invasão teria acontecido durante uma operação no Complexo da Penha, que terminou com 6 mortos em agosto de 2018. Desde então, a vida não voltou ao normal. Eu acho que eu vou sair de casa. Se o cara for baleado dentro de casa, imagina eu fora. Então eu prefiro nem sair de casa. Uma pesquisa realizada em comunidades da zona norte do Rio, como o Complexo da Penha, confirmou em números os impactos da violência. Em média, os moradores chegaram a perder mais de 7 dias de trabalho por ano por causa de operações policiais. Além dos confrontos, as ações também geram um efeito dominó. A maioria dos entrevistados ficou impedida de utilizar meios de transporte. Consultas médicas precisaram ser adiadas e os estudos também foram prejudicados. Dentro da comunidade, com o trabalho interrompido, comerciantes e prestadores de serviço chegaram a perder mais de 1/3 do faturamento anual. Um prejuízo de R$2,5 milhões por ano. Com essa pesquisa, demonstrou que, para além da alta letalidade nessas operações policiais e de todo o sofrimento gerado, né, nessas incursões, há também um prejuízo econômico milionário para favelas e periferias. O levantamento ouviu quase 40 mil moradores, que também relataram perdas materiais, como danos nos imóveis provocados por disparos de armas de fogo. Segundo o estudo, nos complexos da Penha e de Manguinhos, em um ano, a violência gerou um prejuízo de R$14 milhões. As pessoas normalmente não param para pensar que essa pessoa sem pedida de trabalhar, né, ter o direito de ir e vir cerceado, tem um impacto na renda dela, tem um impacto no dia a dia dela, na rotina dela, né? Então, isso impacta o morador, impacta a renda familiar, né? E impacta também a economia local da favela, que a gente sabe que é muito diversa. Em nota, o governo do estado informou que elaborou um plano que inclui o uso de câmeras corporais pelas forças de segurança e que tem investido em inteligência e treinamento. E ressaltou que até semana passada, nas comunidades alvo do estudo, 47 pessoas foram presas e 7 armas apreendidas. O morador diz que já não aguenta mais tanta violência. Igualdade. É o que a gente pede. O tempo todo é igualdade. É que eles agem lá dentro que igual eles agem lá fora. Salvador vai receber 3 veículos blindados da Polícia Federal para reforçar a segurança após confrontos violentos entre policiais e traficantes de drogas. 9 suspeitos e um policial federal foram mortos desde sexta-feira. Policiais civis, militares e federais ocupam as principais ruas na periferia de Salvador. A Polícia Rodoviária Federal também reforçou o patrulhamento nas estradas que ficam no entorno do bairro. A situação é tensa desde sexta-feira, quando as forças de segurança participaram de uma operação de combate ao tráfico de drogas. Os criminosos armaram uma emboscada. O policial federal Lucas Caribé, de 42 anos, acabou morto. Outros 2 policiais também foram baleados. No confronto, 4 suspeitos morreram. Outros 5 homens que teriam trocado tiros com os policiais no fim de semana também não resistiram, subindo para 9 o número de suspeitos mortos. Por causa do clima de insegurança, a rotina dos moradores foi alterada. Postos de saúde fecharam. Pelo menos 4 mil alunos estão sem aula. Ônibus também não entram no bairro.
Ao todo, cerca de 100 agentes federais estão na operação. 40 vieram de outros estados para reforçar as equipes e 3 veículos blindados da Polícia Federal foram enviados à capital baiana. O embarque aconteceu em um navio da Marinha, no Rio de Janeiro. Nós estamos empregando o que nós temos de melhor aí de recurso tecnológico, recurso humano, para tentar identificar esses autores desse crime. O governo aumentou a projeção de crescimento do PIB deste ano. O chamado Boletim Macrofiscal revisou a previsão de crescimento da economia brasileira de 2,5% para 3,2% em 2023. O governo justifica a melhora por conta do desempenho da economia no segundo trimestre, o aumento da safra agrícola e a expectativa de recuperação da economia chinesa. Já a estimativa de inflação para o ano foi mantida em 4,85%. Os dados são da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deixou a Rússia após uma viagem de uma semana ao extremo leste do país. A visita foi pautada por assuntos militares. Autoridades do Ocidente temem uma aliança entre os dois países durante a guerra na Ucrânia. Na região do Ártico, cerca de 10 mil integrantes da Marinha Russa participaram do lançamento de mísseis em um exercício militar. Estados Unidos e Irã fecharam um raro acordo para uma troca de 5 prisioneiros de cada país. O governo americano ainda liberou o equivalente a quase 6 bilhões de reais do Irã que estavam bloqueados. Os países cortaram relações diplomáticas nos anos 80. A Organização das Nações Unidas revisou o número de mortes nas enchentes da Líbia. A contagem passou de 11 mil para quase 4 mil mortos, com 9 mil desaparecidos. Mas autoridades locais calculam que pelo menos 20 mil pessoas podem ter morrido nas inundações. Veja a seguir o início das investigações sobre o acidente aéreo mais fatal no Brasil em 12 anos. E na série especial, 7 anos depois, como está a vida de um professor que passou por um transplante de pulmões? Morreu hoje, aos 35 anos, o dentista Rafael Puglisi, conhecido como o dentista dos famosos. Segundo a família, ele bateu a cabeça ao mergulhar na piscina da casa dele na Grande São Paulo e não resistiu aos ferimentos. O anúncio da morte foi publicado nas redes sociais do dentista. A família diz que ele tinha ido nadar, como fazia todos os dias, mas que hoje o mergulho foi diferente e ele acabou batendo a cabeça. Os médicos tentaram fazer a reanimação, mas ele chegou já sem vida no hospital. Rafael Puglisi ficou conhecido por atender clientes famosos, como Neymar, o cantor Biel e o youtuber e humorista Whindersson Nunes. O acidente aconteceu na casa do dentista em Barueri, na Grande São Paulo. No atestado de óbito do dentista consta que a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico. O boletim de ocorrências foi registrado como morte suspeita. Os policiais disseram que o dentista foi encontrado no chão com parte do corpo dentro da piscina. Havia manchas de sangue perto da vítima e também na parte superior de um quarto, o que sugere eventual queda. O caso é investigado pela Polícia Civil. Velório e enterro serão apenas para amigos próximos e parentes. Foram liberados hoje os corpos das 14 vítimas do acidente aéreo no Amazonas. Um avião da Força Aérea Brasileira partiu de Barcelos, no interior do Amazonas, rumo a Manaus, com os corpos dos 12 passageiros e 2 tripulantes. Eles foram levados para o IML da capital do Amazonas. No início da tarde, os corpos de Renato Souza de Assis, Marcos de Castro Zica, Gilcrésio Salvador de Medeiros e Fábio Campos de Assis chegaram ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. As vítimas eram de Goiás. O governador Ronaldo Caiado mandou um avião para buscar os corpos. Também morreram no acidente os mineiros Euri Paulo dos Santos, Uíter Ferreira de Faria, Eudes Freitas e Guilherme Boaventura. Luiz Carlos Cavalcante e Hamilton Alves Reis eram paulistas. Fábio Ribeiro era paranaense. E o médico Roland Montenegro Costa, maranhense. O corpo do piloto Leandro Costa vai ser levado para Roraima.
e do copiloto, Fernando Luiz Galvão, para o Ceará. A queda da aeronave aconteceu no último sábado. O voo partiu de Manaus com destino a Barcelos, a 400 quilômetros da capital. Chovia forte no momento do pouso. Os passageiros eram turistas. Eles iriam participar da pesca esportiva do Tucunaré, no Rio Negro. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a situação da aeronave estava regular. De acordo com dados do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, neste ano já são 120 acidentes aéreos, um aumento de quase 18% em comparação ao mesmo período do ano passado. As causas da queda da aeronave são investigadas pelo CENIPA. Este é o acidente com mais mortes no país em 12 anos. Agora é contagem regressiva, hein, Celso? Isso. Daqui a pouco tem pré-estreia do reality mais comentado e esperado pelo público, A Fazenda. O programa chega à 15ª edição, mais surpreendente do que nunca. 18 participantes já foram revelados e outros 10 competidores vão ser conhecidos hoje pelo público no Paiol. 4 vão se juntar aos peões esta semana na sede da Fazenda. Uma mistura de Fazenda Raiz com um celeiro de novidades. A 15ª temporada vem caprichada nas surpresas. As pessoas têm uma memória afetiva muito grande em relação ao programa. Todo mundo quer ver uma coisa nova, uma coisa ao mesmo tempo renovada, mas também com nostalgia. Estão de volta ao programa atividades e provas clássicas que marcaram as primeiras edições. A tão esperada entrada triunfal dos participantes. O retorno do mascote mais amado do público. E a recriação de um espaço que já foi palco, literalmente, de momentos inesquecíveis. A famosa varanda. Antes a gente só tinha o mirante e a Casa da Árvore. Agora a gente tem toda essa varanda aqui ainda para trocar ideia, para fazer reunião, para criar um prédio entreveiro, para rolar um namoro. Olha que coisa boa, aqui pode rolar de um tudo. Como já é tradição, a Fazenda 15 vem com um elenco daqueles, para peão nenhum botar defeito. Quer dizer... Cuidado com o chute, vem aqui. Nunca a Fazenda é igual, nunca uma é igual à outra. Ao todo, 22 participantes vão disputar o prêmio de R$1,5 milhão. 18 já foram divulgados. O modelo Yuri Meirelles, o ex-líder da banda Twister, Sander Meca, Lili Nobre, filha da apresentadora Adriana Bombom e do cantor Dudu Nobre, a jornalista Raquel Sherazade, a cantora Cali Fonseca e a empresária Camila Simeone. Os influenciadores W.L. Guimarães, Natália Valente e Jaqueline Grohowski. O jogador Radamés Furlan, ex-marido de Viviane Araújo, o nadador Henrique Martins e a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu. A funkeira Cariúcha, o funkeiro Tonzão Chagas, os atores André Gonçalves e Darlan Cunha. E completando a lista, Jenny Miranda, mãe da vice-campeã da última edição, Bia Miranda, e o ex-marido de Jojo Todinho, Lucas Souza. E tem mais! Hoje a gente vai saber quem são os 10 integrantes do time de peões do Paiol. Feita a revelação, o público vai escolher 4 pessoas para sair de lá e vir para cá, para a sede da Fazenda. A votação vai ser aberta na internet. Ali tem gente que já participou de outras temporadas, de outros realities, né? Além de algumas pessoas novas também. Então, tem gente ali que, vamos dizer, que já tem o certificado de garantia de causação. Pressão no Paiol, disputa na sede. Com certeza, vem fogo no feno por aí. Desesperado! Desesperado de quê? Você está desesperado? A gente tem aí uma sede repleta de bons nomes, de gente que promete, que eu acredito que a gente vai entregar muito entretenimento para o Brasil, do jeito que a gente ama, do jeito que a gente gosta. Então já pode separar a pipoca. A pré-estreia da Fazenda 15 é daqui a pouco, às 10h30, e você não pode perder. Eu acho que dá para esperar que essa seja a melhor Fazenda de todas, com certeza. A gente está trabalhando para fazer um grande espetáculo, um grande reality que vai impactar o Brasil, que vai parar o Brasil.
Olha, nesse mês de setembro a gente comemora o aniversário de 7 décadas da Record TV, com muitas histórias emocionantes que exibimos nos nossos jornais. Uma delas é de um brasileiro que, há 7 anos, foi salvo por um transplante de pulmões. Agora nós reencontramos esse personagem e descobrimos que ele aproveitou a nova chance para mudar de vida. Veja essa história inspiradora na série especial. Edivaldo sobe a ladeira confiante, andando a passos largos. É o primeiro dia de trabalho dele como professor de matemática nesta escola em São Paulo. O que eu vou fazer aqui? Isso, exatamente. De carteira em carteira, com paciência e dedicação, ele tira as dúvidas de quem ainda não entendeu o que está no quadro. Ele trata a gente muito bem. Eu gosto da matéria, matemática. E ele não briga com a gente. Os números são importantes na vida do Edivaldo, talvez até por isso ele tenha decidido se tornar professor de matemática. E quem o vê hoje assim, com essa disposição em sala de aula em 2023, não imagina o que ele passou para chegar até aqui. Em 2013, diagnosticado com uma rara doença genética, ele descobriu que precisava de um transplante de pulmões. Em 2014, ele entrou na fila. A espera durou 2 anos e 9 meses, até que em 2016 ele conseguiu fazer o transplante e começar uma nova vida. Antes de começar o tratamento de transplante, eu comecei a sentir falta de ar. Me ligaram, tá aqui, um pulmão chegou novo aqui e veio para cá. O Jornal da Record encontrou o Edivaldo pela primeira vez no Instituto do Coração, que também realiza transplantes de pulmão, logo depois de o professor receber a notícia que um doador havia sido encontrado. Faço tratamento pulmão, mas só o tratamento em si ainda não é suficiente. A situação era grave. Ele só conseguia respirar com um aparelho de oxigênio portátil. E naquele momento o transplante ainda não era uma certeza. Essa resposta deve vir daqui a umas 2 horas mais ou menos. 2 horas. Quase nada para quem desde criança sofria com o mau funcionamento dos pulmões. Edivaldo nasceu com a síndrome de Cartagener, uma doença que causa problemas respiratórios e aumenta o risco de pneumonias e sinusites. Além dessa síndrome, o professor tem os órgãos do tórax e do abdômen no lado oposto ao que seria normal no corpo humano, o que não causa dano algum à saúde, mas pode dificultar procedimentos cirúrgicos. Um avião fretado voou de São Paulo até Goiânia, onde estava o doador. Depois de uma avaliação dos pulmões, os médicos do INCOR tomaram a decisão que mudou a vida do Edivaldo. O pulmão tá bom, pode pedir para anestesiar o receptor. A cirurgia avançou pela madrugada. 7h30 depois, os pulmões retirados do doador já funcionavam no Edivaldo. Há 2 meses, o INCOR em São Paulo atingiu a marca de 511 transplantes de pulmão, um número expressivo que faz do hospital o 2º centro com mais cirurgias deste tipo realizadas na América Latina. Só fica atrás da Santa Casa de Porto Alegre. 7 anos depois de contarmos essa história aqui no Jornal da Record, o Edivaldo virou um exemplo para os médicos. Esse daqui buscou o pulmão. Neste reencontro, eles ficaram impressionados com a saúde do professor. Mais ou menos daí para frente, agora é só sucesso, né? Depois do transplante, Edivaldo ganhou fôlego para fazer faculdade. Foi aprovado em uma universidade federal para estudar matemática. Me inscrevi no vestibular para a Univesp, né? Me inscrevi nele para fazer a prova. Era questão de 1.000 vagas, foi mais de 10.000 inscritos. Eu fui lá, fiz a prova, passei. Eu falei, opa, passei, vou lá fazer. A cicatriz da cirurgia praticamente desapareceu, mas algumas marcas do que ele enfrentou depois da operação ainda estão presentes. E é difícil arrumar serviço, né? Emprego. Você foi recusado em alguns empregos? Já fui. Para você faz diferença ter um professor transplantado, não?
Acho que, na minha opinião, é uma pessoa normal como o outro. Não faz diferença nenhuma. Professor top. Edivaldo vive com a mãe neste apartamento. Dona Tereza ainda se emociona quando lembra como era a vida do filho antes do transplante. Penso que ele ficava a noite sem usar oxigênio, era a noite todinha. Ele sofreu muito e eu também, porque era mãe, não era? Um hábito que o Edivaldo adotou depois do transplante e que foi até uma recomendação médica é o de caminhar. Todo dia ele sai de casa e dá uma caminhada pela rua do bairro. Caminhada mesmo, e fazendo ela, e me ajuda muito a caminhada, né? Você sente que você respira melhor depois de uma caminhada? Nossa, bem melhor. Em média, ele caminha 50 minutos por dia. Estamos de volta aqui ao prédio. Detalhe, o Edivaldo mora no 4º andar. Tem elevador aí no prédio, Edivaldo? Não. Não? Não tem. Então, vamos fazer o exercício aqui, ó. Na subida, Edivaldo mostra que está recuperado com disposição suficiente para subir quantos andares forem necessários. E se ele um dia ficar cansado ou desanimado, sempre vai ter o apoio da Dona Tereza e dos irmãos. Eu vou falar, se não fosse a minha família junto me ajudando, também não estaria aqui, porque eles me ajudaram muito. E para uma pessoa transplantada, ela precisa muito de um apoio da família também. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis e logo depois de Quando Chama o Coração, tem a pré-estreia de A Fazenda ao vivo. Não perca! Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite para você.